E tira casaco, bota casaco, coloca liminar, derruba liminar. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo neste dia de grandes emoções, dia de Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras se enfrentam logo mais às 20 horas em um dos duelos que prometem pegar fogo. E para você que não entendeu o início do vídeo, eu estou falando a respeito das liminares lá, que garantem ou não garantem a continuidade do leilão que ocorrerá logo mais, confirmado, ocorrerá logo mais após a Prefeitura do Rio de Janeiro derrubar uma liminar que suspendia o leilão do terreno do gasômetro, o futuro estádio do Flamengo. Esse leilão vai acontecer hoje, mas já vem sofrendo aí uma série de boicotes, né? Porque tem muita gente querendo derrubar. Uma das justificativas do advogado que tentou derrubar o leilão que vai acontecer isso porque a Prefeitura do Rio de Janeiro foi lá e derrubou o recurso que tinha derrubado a autorização para ocorrer o leilão. Vocês entenderam? A Prefeitura derrubou o recurso que tinha derrubado a autorização para acontecer o leilão. Então agora o leilão vai acontecer. Logo mais, às 14h30, acredito eu que esteja marcado. O magistrado ele afirmou o seguinte na sua justificativa, na sua tentativa de derrubar esse processo. Desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal sem a prévia autorização do presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público, não poderia acontecer por parte do município, que isso teria que ter um acordo ali de ordem e de esfera presidencial. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi lá, organizou a documentação, emitiu hoje pela manhã e conseguiu derrubar essa liminar aqui. Inclusive, o advogado que fez isso daqui, ele se diz flamenguista. O próprio, que teve o seu perfil derrubado nas redes sociais por torcedores do Flamengo, os caras é foda, né, mano? Os caras descobrem mesmo. Ele garantiu que ele é flamenguista e que ele teve que abrir mão do lado clubista por não concordar com aquilo que acontecia. Mano, vamos lá, vai. Essa parada tá encomendada. O cara que se diz torcedor do Flamengo ser contra a construção do estádio tá prejudicar o processo? Eu não vejo muito sentido nisso. Talvez você fale assim, Neto, eu não sou a favor da construção do estádio. Só que, mano, você não vai lá tentar jogar lenha na fogueira e travar a coisa. Você simplesmente tem o seu posicionamento aí na sua casa de boa e tá tudo certo. Agora, o cara ser contra, dizer flamenguista e ir lá tentar prejudicar o processo... Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque é o seguinte, quando nós tivemos a Copa do Mundo em 2014, ninguém colocou a mão na consciência e falou assim, o Brasil precisa de mais leitos, o Brasil precisa de mais infraestrutura hospitalar. Não, como diria o grande ídolo nosso na época, não se faz Copa do Mundo com hospital. Justificando um investimento do governo para fazer a Copa do Mundo. E hoje a gente tem um punhado de elefantes brancos por aí, enormes, em cidades onde eles nem são utilizados e só gastam verba pública. Onde na mesma cidade que tem esses estádios imponentes que gastam muitos recursos públicos, você tem pessoas pelas ruas. Você tem áreas sem a infraestrutura sanitária devida. Você tem crianças e idosos sem a devida assistência à saúde. Só que isso lá atrás não foi colocado em xeque. E muitas equipes se aproveitaram da Copa do Mundo para utilizar recursos públicos em benefícios próprios. E vocês sabem até de quem que eu estou falando. Levantaram um estádio com recursos da Caixa Econômica Federal. E aí, em 2020, o que aconteceu? Nós tivemos uma falta terrível de leitos hospitalares na pandemia. Infelizmente. Ah, Neto, mas em 2014, 2013, 2012, ninguém imaginaria que em 2020 iríamos passar por tal situação. Exatamente. É por isso que existe o planejamento. É por isso que os recursos eles têm que ser utilizados naquilo que é prioridade. Saúde, habitação, segurança.
Primeiro nós destinamos os recursos do país, que agora vive uma bola de neve de endividamento, para o que é essencial. Depois, para o lazer. É por isso que eu falo para vocês que não tem nada a ver querer travar o estádio do Flamengo. Não tem nada a ver. Porque o terreno, ele é administrado pela Caixa. Ele não é terreno público. Como está descrito aqui, né? Na liminar que na carteirada que esse advogado tentou bater em cima do estádio. Ele é um estádio de um fundo de investimentos que vai a leilão, que vai valorizar a área, que vai trazer emprego. E não é emprego rotativo, como a Copa do Mundo trouxe. Que só foram aqueles meses ali, antecedentes, né? E o mês da Copa e depois acabou, todo mundo pra rua. Não, é um emprego fixo. Porque lá atrás gastou muito dinheiro com recurso público. E aqui, o Flamengo não tá querendo usar recurso público de ninguém para erguer estádio. Então eu acho uma grande sacanagem o cara ainda se dizer flamenguista tentar travar isso. Óbvio que é coisa encomendada. Por quem? Não sei, mas é coisa encomendada. Porque lá atrás, ninguém abriu recurso contra o governo que quis reformar estádio para a Copa do Mundo, para fazer bonito para os outros. Sendo que, na verdade, a gente não dá conta nem de nós. E agora nós temos uma dívida externa. E agora nós temos um sufocamento de impostos absurdos em virtude das tomadas de decisões dos governos anteriores. E eu não estou falando, queridos, de esquerda, de direita, de porcaria nenhuma. Eu estou falando dos governos anteriores em geral. Não é uma pauta aqui de ideologia política. É uma pauta da nossa sociedade, dos interesses do cidadão brasileiro. É isso que eu quero propor aqui. Tem gente que veio lá no Instagram. Gosto do seu canal, Neto, mas para de falar de política. Aqui a gente não fala de política. Aqui a gente fala de assuntos que são pertinentes à nossa sociedade e que nos envolve e que nós não podemos fechar os olhos nem ter a ignorância de negligenciá-los. Gostamos de futebol? Sim, mas não vamos fazer também do futebol pão e circo. Vamos ser muito inteligentes na nossa reflexão e nas nossas ideias aqui do nosso debate. Então não faz sentido agora ficar travando os caras para ter estádio. É óbvio que isso daqui é coisa de alguém que está encomendando. Porque eles sabem que quando você tem um estádio próprio, você eleva o seu potencial. Há um pouco mais de 10 anos atrás, eu encontrei o senhor na fila de um caixa em um supermercado. Ele era São Paulino e eu estava com a camiseta do Palmeiras. Ele olhou para mim e falou assim: "E o teu Parmeira, hein?" Palmeiras naquela época vivia um marasmo, mas já começava a movimentar para a reforma do estádio, para a criação do Allianz Parque. Aí eu peguei e falei para ele: "Nossa, nem fala, tá bravo, viu? Não sei onde a gente vai parar, não." Ele falou assim: "Eu sei onde vocês vão parar. Daqui a 10 anos, lembra disso que eu te falei. O Palmeiras vai ter o seu estádio próprio. Vocês vão ter muita força financeira, porque time que tem um estádio moderno, um estádio próprio, ele consegue viabilizar muitos recursos. É uma alavancagem financeira absurda. Então vocês vão estar gigantes daqui a uma década. Escuta o que eu tô te falando." Isso ele falou pra mim, pessoal, pouco mais de 10 anos atrás. É por isso que incomoda tanto quando um time que já é muito competitivo, muito estruturado, muito rico, ele quer erguer um estádio próprio. Porque a tendência é que ele se fortaleça ainda mais. Então vocês podem ter certeza que tem uma grana correndo aí, tá bom? Não se esqueça, galera, de apoiar os nossos amigos da A2C Promotora. A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu bom atendimento. Talvez, mano, você tá sofrendo um pouco com aquela amarração burocrática do banco, tá ligado? Aquele negócio que atrapalha, que você vai no banco várias e várias vezes, não consegue resolver o seu BO. Pois é, a A2C Promotora, eles têm a solução para vocês. Ele tem diversos tipos de serviços financeiros voltados aí para um atendimento com muita eficácia, sem necessidade de aprovação de governo, sem necessidade de consulta ao seu nome, ou seja, muito flexível e eficiente. Além disso, eles funcionam também muito além do expediente bancário. Eles funcionam de fim de semana, de feriados, estão aí, os consultores estão aí para atender você. Único e exclusivamente. Eu tenho recebido um feedback maravilhoso, porque tem gente, muita gente, fazendo antecipação aí do fundo de garantia, tem muita gente também fazendo os empréstimos consignados que tem taxas maravilhosas, principalmente para quem recebe aí benefícios do governo federal.
Então você pode também clicar no link que eu tô colocando fixado, chamar o Fábio ou alguém da equipe dele, fala que você veio pelo Opina Porco e eu tenho certeza, mano, que você vai gostar do trabalho dos caras. ADC Promotora, galera, tamo junto, agradeço a todo mundo aí que tem confiado na iniciativa dos meninos, que ajuda tanto a gente também. O Botafogo empatou ontem, empate no Newton Santos, um resultado magnífico para o Bahia. Vocês perceberam que depois que o John Textor veio com aquele negócio dos jogadores do Botafogo estarem envolvidos em manipulação de resultado, o time do Botafogo perdeu o gás? Mano, e assim, não sei se é uma coincidência, mas até então os caras estavam a milhão. E agora, já tem derrota pro Cruzeiro, tem um resultado que ontem foi totalmente desfavorável ao Botafogo. O time ele perdeu. Aí você pode falar assim, ah Neto, mas talvez a lesão do Júnior Santos, do Eduardo, acabou culminando também nessa queda de desempenho, rendimento. Verdade. Verdade. Mas não deixa de ser algo pra gente ficar ali, ó, observando como que vai ser os próximos jogos do Botafogo e se o Botafogo vai ou não classificar, porque ontem foi um resultado magnífico para o time do Bahia. Os caras levam a decisão agora para casa deles, com um empate e com a vantagem de poder garantir a classificação dentro de sua própria casa. Também São Paulo e Goiás, o São Paulo fez a lição de casa e hoje, bem, hoje eu nem preciso dizer para vocês, né? Hoje nós temos o jogaço aí. O Palmeiras ele pretende vir com um sistema defensivo muito compactado. Então, é bem provável que hoje iremos encontrar um Palmeiras muito retrancado. Isso porque o Abel ele entende o momento que o Palmeiras vive. E ele também entende que um empate, um eventual empate no Maracanã, é um ótimo resultado. É um ótimo resultado. Porque do outro lado, nós temos o maior artilheiro do mundo de 2024. O Pedro até agora é o jogador que mais marcou gols no mundo, comparado com todos os jogadores do mundo. São 28 gols em 38 jogos. Então, realmente, números impressionantes. Impressionantes mesmo. Chega a bater o recorde aí mundial. Então, visto que do outro lado, eles têm um cara que sobrou, matou, o Palmeiras não pode dar bobeira. E aí nós temos uma baixa hoje. Porque o Murilo, a esposa dele, que está grávida, vai ter um filho hoje e ele ficou em São Paulo para acompanhar o nascimento do filho. E teve gente que cornetou o cara, mano, você acredita? Os caras falaram assim, pô, com um jogo mais importante, o cara vai ficar pra ver o filho nascer? Putz, mano, aí vocês também é sacanagem, né? Porra, aí não tem como, mano. Pensa comigo, é um dia único pro cara. O nascimento do filho dele. Não vai ter mais nascimento assim desse filho dele, tá ligado? Cada nascimento de cada filho, ele é único. Palmeiras e Flamengo a gente vai ter semana que vem. Semana que vem tem outro aí. E depois tem mais outro pelo Campeonato Brasileiro. E talvez depois tem mais ainda pela frente pela Libertadores, né? De acordo com o chaveamento lá, pode acontecer. Então, a galera aí, pô, dá uma segurada na corneta do filho do cara. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que talvez o Murilo não estar pode ser até um ponto, porque assim, o Murilo ele vem fazendo uma marcação central que eu não tô gostando. Ele abaixa demais a linha, ele tá recuando demais a linha defensiva do Palmeiras. Obviamente que isso acontece por um problema na contenção do sistema de volantes e do sistema intermediário. O Palmeiras ele cria muitos espaços no seu setor intermediário e força com que a linha defensiva vá para trás. E aí, o ataque adversário, ele projeta para frente, meio que esmagando as linhas defensivas do Palmeiras e abrindo espaços de oportunidades ali na entrada da área, duas jogadas por ali. Então, talvez a não vinda do Murilo para esse jogo seja até boa. O Vitor Reis é um cara que tem entrado bem, bem ligado. Eu não considero que os gols que o Palmeiras tem tomado sejam um problema único e exclusivo dos zagueiros. Não acho que é isso. Eu acho que é mais em função da falta da marcação intermediária. Aí eu acredito que é o grande problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado e temos que ficar muito espertos quanto a isso. Agora é o seguinte também.
Se o Abel jogar lá como em 2020, lá como em 2021, o Palmeiras não pode segurar a bola. Não tem como. Hoje não tem como mais. Hoje o Palmeiras ele tem ficha técnica para ir atrás de um embate mais igual. Se o Abel ceder a bola para o Flamengo, pode ser uma péssima estratégia. A gente tem que ter um meio termo. Porque essa equipe do Flamengo é uma equipe que sente muito à vontade com a posse de bola. E justamente uma equipe que se sente à vontade com a posse de bola, uma das maneiras de você combatê-la é você tirar a posse de bola dela. Essa é uma das maneiras de você combatê-la. Então o Palmeiras também não pode entrar retrancado. Porque se entrar retrancado, podemos sim sofrer gols. Palmeiras tem que ser assim, eles atacam, a gente contra-ataca, eles atacam, a gente contra-ataca. Equilíbrio, igual. O Palmeiras não pode deixar se sufocar. Hoje é um jogo que o Palmeiras pode virar a chave. Pode virar a chave. O Palmeiras pode sair dali com um bom resultado, ganhar um nível anímico no Brasileirão, se reerguer. Mas também é um jogo que se o Palmeiras eventualmente perde por 2 gols ou mais, isso pode prejudicar a gente lá na frente no Allianz. Até porque o Tite, ele sabe montar um sistema defensivo para ficar retrancado. Ele foi técnico do Corinthians e ele sabe como fazer isso. Tá bom? Toca nas opiniões aí, o que vocês acham a respeito disso. Não deixe de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora mais uma vez. O link tá aí, ó, fixado nos comentários. Esse vídeo foi um oferecimento e uma gentileza deles. E é isso daí. Tamo junto.